Olá, eu sou Geraldo, professor de História do Brasil, professor do IBAN. Estou aqui com vocês hoje para nós tratarmos de um assunto de extrema importância para a história do Brasil, chamada crise do sistema colonial. O que nós vamos estudar aqui hoje é o processo de independência do Brasil, que foi um processo lento, muito gradativo. Eu gosto de fazer uma analogia. Vamos fazer uma analogia. Imagina que você mora na casa dos seus pais e é dependente dos seus pais. Então você é dependente deles e acaba financeiramente, acaba que seus pais decidem coisas por você. Você não tem essa autonomia. Em algum momento você vai querer ter essa autonomia. Como que funciona esse processo seu de autonomia, de independência? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você questionar a autoridade do seu pai e de sua mãe. Por que eu não posso chegar tarde? Por que eu não posso viajar com os meus amigos? Por que eu não posso fazer isso ou aquilo? É um processo natural esse, de questionamento da autoridade do outro. Depois, você já começa a pensar assim, um dia eu tenho que sair de casa. Eu não vou dar conta de ficar aqui o tempo todo. Então eu quero falar que primeiro você tem um questionamento, mas não está pensando em sair de casa. Depois você já começa a pensar em sair de casa. Depois você precisa conquistar sua autonomia financeira primeiro, ter sua independência econômica. Você mora na casa dos seus pais, começou a trabalhar, você começa a ganhar o suficiente para se manter, aí finalmente você pode falar o seguinte, agora é o rompimento. Estou saindo de casa, aluguei um apartamento, vou morar sozinho ou com os amigos. Eu falo que esse processo aconteceu com o Brasil, essa analogia aconteceu. Nós vamos estudar aqui, primeiramente, os movimentos nativistas. O que são os movimentos nativistas? São movimentos que estão questionando ordens da coroa, da metrópole, sem, no entanto, falar ainda em independência. Então, primeiro, só questionamento. Depois nós vamos falar das conjurações. As conjurações são movimentos que já falam em independência, que já começam a discutir a possibilidade de separar de Portugal. Depois nós vamos estudar a vinda da corte para aqui, o chamado período joanino, né? Quando a corte se transfere para o Brasil. Isso vai representar para o Brasil autonomia, inclusive econômica. Fim do pacto colonial, a gente vai estudar isso ainda, né? Com a abertura dos portos Nações Amigas. A liberdade para desenvolver manufaturas aqui dentro, tá ok? E aí, finalmente, nós vamos ter, quando Portugal tenta recolonizar o Brasil fala assim, não, então chega, vamos separar de vez. Separar. Estou me separando. Lembra da analogia? Estou saindo de casa. Estou separando a independência. Então, no fundo, o que nós vamos estudar é isso, é um processo lento. Por enquanto, nós ainda estamos dentro de período colonial. Mas já começar a perceber que as coisas já não andavam bem. Já começar a perceber que já havia questionamentos. Tranquilo? Então, nós vamos começar discutindo os movimentos nativistas, né? Coloquei ali, como eu disse, os movimentos nativistas, eles questionam ordem da metrópole, sem, no entanto, falar em independência. Eu vou discutir com vocês os 4 principais movimentos nativistas e vou mostrar isso. Mostrar que cada um deles eles estão questionando uma ordem da metrópole, da coroa, uma ordem de Portugal. Tá ok? Em todos eles. Todos movimentos regionais, relacionados a uma região específica, a gente vai ver isso. Tá? É interessante pensarmos no nome, né? Movimentos nativistas. Vem de nativo, nativo da terra. Preste atenção, os movimentos nativistas ainda não têm sentimento de brasilidade, de nacionalidade. Mas já começa a surgir um sentimento que eu sou dessa terra e o português vem de fora. Então já começa a surgir um sentimento de diferenciação. Eu, brasileiro, e ele, português. Ainda não um sentimento de nacionalidade. Mas já começa, por isso que chama movimentos nativistas. Bom, vamos lá, nós vamos conhecer agora os principais movimentos nativistas. O primeiro deles que eu vou falar é a chamada Revolta de Beckman, 1684. A Revolta de Beckman acontece onde? No Maranhão. No Maranhão. Qual que era o problema que existia lá no Maranhão? Existia o seguinte, a coroa estabeleceu um monopólio. Monopólio, Existia uma companhia lá chamada Companhia de Comércio do Maranhão. E somente essa companhia podia realizar atividades comerciais na região. Então, os irmãos Beckman, Tomás e Manuel Beckman, junto com outros fazendeiros, eles tinham um problema. O que eles produziam só podia ser vendido para quem? Para a Companhia de Comércio do Maranhão. Quem vai colocar preço no produto deles? A Companhia de Comércio do Maranhão. Vai colocar um preço alto ou baixo? Baixo. Então, o primeiro problema que eles têm. Eles têm que vender para a Companhia de Comércio do Maranhão, que paga um valor baixo pelos seus produtos. Eles precisam comprar coisas, ferramenta,
né? E outras coisas. Nós vamos discutir aqui escravo, por exemplo. Quem fornece esse produto? Companhia de Comércio do Maranhão. Preço alto ou baixo? Alto. Então, primeiro problema, eles vendem seu produto por um preço baixo e compram produtos por um preço alto. Já é um prejuízo. Qual que é o outro problema? Na região do Maranhão, especificamente, os jesuítas conseguiram uma autorização do rei, uma ordem real, tá ok? Para proibir a escravidão indígena. Ou seja, lá no Maranhão era proibido a escravidão indígena, não podia. Então, esses fazendeiros, que eram proprietários de terra, os irmãos Beckman, eles precisavam usar trabalho escravo. Só que o escravo africano é uma mercadoria? Sim, é uma mercadoria. E quem é que era os únicos que poderiam fornecer essa mercadoria ali? Companhia de Comércio do Maranhão. Então a Companhia de Comércio do Maranhão, além dela não trazer escravos suficiente para a região do Maranhão, trazia com preço elevado. Gente, monopólio. Quando você tem monopólio, você oferta pouco com preço elevado, não é? Então, gerou um problema para esses fazendeiros. Então, o que os irmãos Beckman fizeram? Lideraram uma revolta. Nessa revolta, eles invadiram a sede da companhia, expulsaram os funcionários, e um deles, tá, foi enviado, o Thomas Beckman, ele foi enviado a Portugal para conversar com o rei, para pedir o fim do monopólio. Volta naquela discussão antes. Os movimentos nativistas não estão falando em independência, em rompimento com Portugal. Estão questionando. O que eles estão questionando aqui? O monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Um monopólio concedido por quem? Pela coroa portuguesa. Né? Então Thomas Beckman vai até Portugal conversar com o rei, pedir o fim do monopólio, mas vamos lembrar da analogia. A primeira vez que você desafiou a autoridade dos seus pais foi tranquilo? Imagino que não, né? Seu pai estava acostumado a falar com você, você sempre aceitar e tudo. Quando falou assim, mas por que tem que ser assim? Me assustou. O rei de Portugal, na cabeça deles, primeiro movimento de contestação à nossa ordem, nós vamos aceitar isso? Não. Como que o rei de Portugal tratou isso? Prende o Thomas Beckman lá, manda tropas para aqui, prende o Manuel aqui, o Manuel vai ser morto, vão salgar a terra dele. Naquela época tinha essa crença que se salgasse a terra, que a terra ficava amaldiçoada e nunca mais nascia nada. Você estuda na química, você sabe o que acontece, na verdade, né? Retirada de água do solo. Mas vão salgar a terra dele, vão matar ele. Só que Portugal percebeu que realmente aquele monopólio estava prejudicando, porque desestimulava a produção, porque se os caras estão vendendo a um preço muito baixo, tem que comprar coisa a um preço alto, eles ficam desestimulados a produzir. Se não chega escravo suficiente, como é que eles vão produzir? Só que Portugal não podia de imediato aceitar que tinha errado, até porque ele reprimiu violentamente. Portugal espera a poeira baixar, as coisas acalmarem e depois acaba com o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Mas a revolta de Beckman foi o primeiro desses movimentos de contestação à metrópole. Não está falando em independência, está contestando a metrópole. Tranquilo? Maranhão. Próximo que nós vamos falar é a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas acontece onde? Região que é hoje Minas Gerais. Só que aqui vai uma informação importante. Não existia Minas Gerais ainda. A região que hoje é Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, era tudo capitania de São Vicente. Então quem vivia nessa região era chamado de vicentino ou de paulista, que não havia ainda. Nós vamos ver que é agora que vai começar a divisão. Então era tudo uma capitania só. Eram todos que viviam chamados de vicentinos ou de paulistas. Por que eu estou falando isso? Porque a Guerra dos Emboabas vai ser um conflito entre paulistas, as pessoas que viviam na região ali, e forasteiros. Forasteiros. Eu já li alguns livros de história, livros didáticos, falasse que conflito entre paulistas e portugueses. Não é só com português. O conflito é inclusive contra brasileiros que vinham de outras regiões que eram considerados forasteiros. Tá ok? O nome Emboaba é porque os paulistas andavam descalços. E os portugueses usavam umas botas com umas tiras coloridas enroladas em volta. Existia uma ave na região chamada emboaba, que tinha as pernas emplumadas, toda colorida. Então, os paulistas se referiam aos portugueses como assim, aos emboabas, parece uma emboaba, uma ave emplumada. Então isso acabou em alguns livros colocando que é um conflito entre paulistas e portugueses. Mas não, os paulistas são contra, inclusive, brasileiros vindos de outras regiões. Por isso que eu falo,
Não temos ainda sentimento nacionalista ali. São coisas bem regionais. Qual que é o motivo desse conflito? Os paulistas, ou também chamados de bandeirantes, foram aqueles que descobriram ouro na região. Quando se descobriu ouro na região, o que Portugal fez? Liberou a vinda de muita gente para aqui. Nós já discutimos na mineração. Quanto mais gente tem tirando ouro, mais Portugal ganha. Portugal ganhava 20% de todo o ouro extraído. Quanto mais gente tirando ouro, melhor. Então, para Portugal, joia, beleza vir muita gente para aqui. Para os paulistas que descobriram ouro, que são da região, para eles é bom? Não, porque é concorrência na extração do ouro. Isso vai ser o motivo desse conflito, chamado Guerra das Emboabas. Como que esse conflito é resolvido? Portugal manda tropas para aqui, acaba com o conflito, porque para Portugal não interessa as pessoas brigando. Interessa o que? As pessoas tirando ouro. Só que para controlar melhor a região, o que Portugal faz? Portugal divide a capitania, que era chamada Capitania de São Vicente, em duas. Vai dividir. Capitania do Rio de Janeiro, uma, e a outra Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. Minas, São Paulo ainda junto. Capitania do Rio de Janeiro e Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. Qual que é a estratégia de Portugal? Dividido em duas, coloca um governo em cada e com isso consegue exercer um controle maior para evitar novas revoltas. Que o interesse ali era não ter revolta, é ter gente trabalhando, tirando o quê? Ouro. Então a Guerra dos Emboabas aí. De novo, Guerra dos Emboabas está falando independência? Não. Está questionando uma ordem da coroa. Qual? A vinda de pessoas. Portugal está liberando a vinda de muita gente para aqui. Está questionando isso. Então não está falando independência ainda. Ok? Vamos para o nosso próximo conflito. A Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates vai acontecer onde? Pernambuco. Pernambuco. Quais são as duas cidades mais famosas, talvez as mais importantes de Pernambuco? Recife e Olinda. Existe uma rivalidade grande entre as cidades, inclusive para saber qual carnaval é melhor, qual dessas duas cidades é mais importante. E essa rivalidade vem daqui. Em 1708, a cidade grande era o quê? Olinda. Não era Recife. Hoje Recife é a capital. Recife, na verdade, era um arraial de Olinda. Olha que interessante isso. Toda cidade tem o quê? Nesse momento aí, Câmara Municipal. Quem é que compõe e forma as câmaras municipais? Nós já discutimos isso em aula passada. Formado pelos homens bons da terra, os grandes proprietários de terra. Então, quem é que compunha, quem é que formava a Câmara Municipal de Olinda? Senhores de engenho de Olinda. Senhores de engenho. Só que quando nós olhamos para a data, 1709, 1710, a cana-de-açúcar está em declínio. Então, esses senhores de engenho tinham dificuldades econômicas. Os comerciantes portugueses do Recife, eu acho que essa é fantástica para entender aquela diferenciação entre brasileiros e portugueses. Os comerciantes portugueses do Recife estavam bem financeiramente. Então, o que os senhores de engenho faziam? Trocavam favores políticos, uma vez que eles que administravam, eles que tinham poder político, por favores econômicos. Estava funcionando perfeitamente bem, até que Portugal resolve atender uma demanda, um pedido dos comerciantes portugueses do Recife, que é elevar Recife à condição de vila. Olha que interessante. Então, em 1709, Portugal vai falar assim, Recife, vila. Agora é uma cidade independente, autônoma. Vai ter o quê? Câmara Municipal. Quem vai formar a Câmara Municipal de Recife? Os comerciantes portugueses. Quando os senhores de engenho viram e falam o seguinte, me empresta dinheiro aí, me vende fiado, o que é que os comerciantes portugueses vão falar assim? Não. Mas antes vocês faziam isso. Antes eu fazia porque eu precisava de você. Agora eu não preciso mais. Isso vai gerar o conflito, né? Então a Guerra dos Mascates é um conflito entre senhores de engenho de Olinda, comerciantes portugueses do Recife. Motivo, a elevação de Recife à vila, a autonomia política de Recife em relação a Olinda. Geraldo, por que mascate? Isso é um termo pejorativo que os brasileiros, os senhores de engenho, usavam em relação aos comerciantes portugueses. Falaram que eram mascates,
é o cara que sai vendendo de porta em porta, batendo de porta em porta. Isso nem era assim que funcionava, mas era um termo pejorativo. Então foi conhecido como Guerra dos Mascates. Quem vai interferir nessa guerra? Portugal. Vai mandar tropas, vai acabar com o conflito, mas vai manter a autonomia do Recife? Sim. Pensem, Portugal vai favorecer os brasileiros ou os portugueses? Os portugueses. Então, observem que os movimentos nativistas não estão falando em independência. Estão questionando uma ordem da coroa. Qual foi a ordem questionada aqui? A autonomia dada a Recife. Portugal vai manter essa autonomia. Por isso que até hoje tem essa rivalidade. Saber qual das duas cidades é mais importante de Pernambuco, qual carnaval é melhor e assim por diante. Lá atrás na Guerra dos Mascates. Ok? Vamos para o nosso último. A revolta de Filipe dos Santos, ou também chamada de Sedição de Vila Rica. Vila Rica é a atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Tá ok? Em 1720, o que Portugal fez? Determinou a implantação das casas de fundição. Em aula passada nós já discutimos o que são as casas de fundição, né? Local onde o ouro deveria ser levado, derretido, fundido, transformado em barrinhas, recebia o selo da coroa e ali a coroa já tirava os 20%. Então as casas de fundição não eram imposto a mais, era um mecanismo que Portugal acreditava que seria mais eficiente para cobrar o quinto do ouro. Essa revolta, ela já é uma prova que realmente havia o quê? Sonegação, contrabando, porque não é um imposto a mais. Filipe dos Santos, que era um proprietário de terra, dono de mina, um minerador da região, ele liderou uma revolta contra a implantação das casas de fundição. Então o motivo dessa revolta aqui é contra a implantação das casas de fundição. O que Portugal fez? Mandou tropas para a região, prende o Filipe dos Santos. Filipe dos Santos vai ser morto, enforcado, esquartejado, né? Suas terras vão ser queimadas. Então Portugal tinha que dar exemplo, punição severa. Não desafie a minha autoridade, olha só. Não desafie o meu poder. Não desafie. Então Filipe dos Santos é punido. Só que o que Portugal percebe? Suspende temporariamente a implantação das casas de fundição. A determinação era em 1720. Portugal suspende temporariamente e usa uma mesma estratégia que já usou na Guerra dos Emboabas. Divide a capitania em duas. Agora sim, separado. Capitania de São Paulo de um lado, capitania das Minas Gerais do outro. Então dividiu em duas capitanias. Capitania de São Paulo e capitania das Minas Gerais. Um governo em cada para exercer um controle maior. A hora que sentiu que a região estava sob controle, o que Portugal fez? Em 1724, aí vai implantar as casas de fundição. Existiram as casas de fundição, mas primeiro esperou a poeira baixar. De novo, a sedição de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos está falando em independência? Não, não está falando em rompimento. Está questionando uma ordem da coroa, a implantação das casas de fundição. Então, recapitulando, os movimentos nativistas não falam em separação. Primeira coisa é essa. Os movimentos nativistas estão questionando a autoridade da metrópole. Então, são movimentos de contestação à autoridade. E, dentro desses movimentos, começa essa diferenciação entre brasileiros e portugueses. Não ainda um sentimento de nacionalidade, de brasilidade, mas já uma diferenciação. Eu sou nativo, sou da terra, e o português não. Isso fica muito claro onde? Na Guerra dos Mascates, que é entre senhores de engenho de Olinda, brasileiros, e portugueses, comerciantes portugueses do Recife. Então, um ponto importante é que os movimentos nativistas, eles representam essa diferenciação entre o brasileiro e o português, sem sentimento de brasilidade, de nacionalidade, mas já um começo de diferenciação. Isso está muito claro, né, na Guerra dos Mascates e também na Guerra dos Emboabas, onde é um conflito forte entre brasileiros e portugueses. Tá? Mas é sempre bom lembrar, não possuem caráter separatista. Na nossa próxima aula nós vamos falar das conjurações. Aí já são os movimentos que já começam a falar em independência, em Confidência Mineira, Conjuração Baiana. A gente vai ver já esse desejo de algumas regiões de se separar de Portugal. Eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um abraço!